Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News. Hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado e eu estou recebendo aqui nos estúdios o Dr. Eduardo Porto Ribeiro. Ele é o presidente do Conselho Regional de Medicina, está deixando a presidência agora em outubro e nós vamos bater um papo sobre medicina, sobre saúde, enfim, vamos tratar de um assunto extremamente delicado e que sempre está na pauta, principalmente dos políticos. Doutor Eduardo, muito obrigado por ter vindo, eu lhe agradeço, uma boa noite para o senhor. Obrigado, Paulo, uma satisfação grande estar aqui conversando contigo. Nós fizemos um exame juntos de arraiz amador, né? Estava me lembrando disso, não precisa dizer quanto tempo atrás, Paulo. Não há necessidade. Agora, eu queria lhe perguntar, doutor Eduardo, o seguinte, eu já queria começar fazendo até uma reflexão que eu acho importante. Entra governo, sai governo e o assunto sempre é saúde. Depois eu vou entrar mais diretamente no conselho, na profissão. Agora, uma das bandeiras do atual governo foi reduzir a fila de cirurgias seletivas. Mas daqui a pouco tem uma fila de novo. E daqui a pouco tem problema de novo. E daqui a pouco vira discurso de político para a eleição. Por que não se resolve isso? Qual é o gargalo, qual é o problema que existe? Olha, Paulo, a fila de cirurgias eletivas, ela depende de infraestrutura e de material humano, de pessoas, de médicos, de enfermeiros, trabalhando nos locais. A estrutura que o Estado tem depende, hoje, né, o Estado de Santa Catarina depende da sua rede hospitalar, né? É claro que durante a pandemia houve um acúmulo extraordinário, né, durante a pandemia a gente não pode nem considerar, porque é uma situação... Mas isso está com repercussão até agora. E o governo atual assumiu numa situação de realmente... a fila sempre teve, tu estás certo. Sempre houve essa dificuldade. Com a pandemia, como o senhor acabou de falar, com a pandemia naturalmente represou e acabou aumentando e muito. Um problema que já era crônico piorou. Então, há falta de, há que se ter um investimento maior em infraestrutura, há que se ter contratações de profissionais, né? O governo realmente veio com essa prioridade e está fazendo um esforço grande. Há de se reconhecer que houve um esforço de fazer mutirões, né? Em várias áreas, há uma prioridade do atual governo em resolver a fila de cirurgias. Isso é a solução de curto e médio prazo, e o que eu estava dizendo é a solução de longo prazo, né? Realmente, saúde é caro, saúde precisa de investimento. Quando se vê a conta, muitas vezes, né, talvez seja difícil de fechar, o gestor tem dificuldade, mas passa por infraestrutura, por investimento em infraestrutura, em atualização dos equipamentos, em contratações de profissionais especializados, passa por isso. Mas nós nunca vamos ter uma solução para a fila? Eu espero que sim, Paulo. Eu sou um otimista. Eu acho que, espero que tenha solução, sim. Né? Existem projetos de atualização de equipamento, a contratação de pessoas é um problema. Né? Nós, dentro do CRM, junto com o COSEMESC, vem há alguns anos já citando a necessidade de fazer concurso, né? A gente apoia a ideia de ter o médico de carreira de Estado, né? Assim como outras profissões têm a carreira, o médico de carreira, porque a situação atual de contratação de temporários, né? Por mais que o Estado agora se esforce com pagamento por produtividade, isso não cria um vínculo tão sério assim daquela pessoa com aquele posto de trabalho, né? Isso eu estou falando da rede hospitalar. E aí nem se fala quando vai se entrar no assunto
do médico no posto de saúde, atendendo os pontos de menor interesse de a pessoa se deslocar para lá, né? Agora, quando o senhor fala médico de carreira, o senhor quer dizer fazer concurso público para o médico entrar e ser a profissão, ser a função dele ali, direto no Estado. Carreira de Estado, a pessoa, ela é aquilo da vida, né? Então, assim, se tem uma goteira em cima dele, se ele já entra de costas para sair, porque aquilo na verdade, é um trabalho que ele faz, mas ele faz outro, e aquilo é temporário, então quando ele arranjar o melhor, ele sai, e aí aquilo fica vago. Quer dizer, você não cria um vínculo. Então, esse é o quadro atual. É o quadro atual, claro. E o quadro atual acaba refletindo em quem? No paciente, que acaba chegando para um atendimento, como não tem o compromisso, acaba sendo uma situação até delicada, ou não? Assim, a gente não pode generalizar, né? O médico catarinense, mesmo o que atua em serviço público, quando ele está lá atuando, a grande maioria dos colegas médicos atua com toda a dedicação. Não tem grandes reclamações em relação a isso junto ao conselho? Não tem. Não é um fator grande de reclamação no conselho, isso não. Agora, há uma dificuldade de se encontrar o profissional, né? Por exemplo, você precisa de neonatologistas, você precisa de pediatras. As pessoas não querem, as pessoas não acham interessante aquele posto de trabalho. Eu lembro quando eu cheguei aqui, a gente caçava ortopedista. Aqui em Florianópolis, até hoje é difícil, né? Sempre quando o especialista é uma pessoa que se dedicou muito e é uma pessoa que precisa ser valorizada, né? Hoje o mais difícil de encontrar, por incrível que pareça, de conseguir contratar, em todo o estado tem essa dificuldade, pediatra, neonatologista, né? São profissionais qualificados, ultra treinados e que tem de sobra, não falta pediatra no estado. Falta pediatra que tem interesse nesses postos de trabalho. É isso que eu queria lhe colocar também, até lhe fazendo uma confissão. Hoje eu estou aqui como jornalista, o meu sonho era ser médico pediatra. Olha aí. Mas eu levei pau em 3 vestibulares, não deu certo, era para ser jornalista mesmo. Mas, doutor Eduardo, o seguinte, o senhor falou agora um ponto que eu achei interessante. Os médicos acabam se concentrando nos grandes centros. E isso não foge da realidade de Santa Catarina. Eles acabam se concentrando em Florianópolis, em Joinville, em Blumenau, e no interior acaba faltando médico. Qual é a relação nossa aqui em Santa Catarina? Olha, assim, primeiro que essa não é uma situação exclusiva de médico. As pessoas preferem estar nessas localidades. Isso é assim com os dentistas, é assim com os médicos. Claro que o médico só que tem o SUS e tem o médico do SUS que precisa ter médico nessas localidades. Mas as pessoas preferem estar nessas localidades, né? Então, mas acaba levantando a bandeira até política do mais médicos, né? Porque acabam ficando mais concentrado aqui. Mas o que precisa para o médico ir para lá? Aquele posto de trabalho tem que ser um posto de trabalho interessante. Então tem que ter infraestrutura, tem que ter condições de trabalho, tem que ter um bom salário, né? E tem que ter garantia que aquilo vai ser de certa forma, tem que ter uma garantia de carreira, né? A nossa visão que o Mais Médicos, o índice de saída do médico com CRM do Mais Médicos é alto. A pessoa vai para lá, ela é uma bolsista. O Mais Médicos hoje é um programa de bolsa, pelo MEC. A pessoa ganha uma bolsa. A bolsa é boa? Pode ser que a bolsa seja boa, só que é uma bolsa, a pessoa ganha uma bolsa para ir para um lugar que não é no lugar da família dele, ele vai com a família, vai levar os filhos, vai criar lá a sua família. Quanto tempo ele vai ficar lá? A bolsa é de 4 anos. Ele vai ficar 4 anos naquela localidade com a família dele. É uma localidade distante, não é a localidade que ele quer. Ele prefere ficar em Camboriú, ele prefere ficar em Joinville, ele prefere ficar em Florianópolis. Ele fez 6 anos de faculdade de medicina, mais um tempo de formação. Por que ele vai para lá? Né? Se tem uma carreira que ele vai para lá e fica um tempo e depois ele pode progredir a carreira, né? Talvez ele tenha interesse. Ele entrou na carreira do serviço público. Agora ele vai para lá. Quando acabar esses 4 anos,
Vamos supor que renove mais 4. E depois quando acaba... E aí, o que ele vai ser lá? Acabou o programa, a bolsa dele, nós médicos. Ele fez uma clientela, ele é reconhecido por alguma população, ele vai se estabelecer em consultório. O que a gente vê no Mais Médicos é uma alta rotatividade, né? De tanto do médico passar de um lugar para outro, não criar vínculo. Então, o Mais Médicos como solução de pegar um médico, um bom médico, um médico bem formado e estabelecê-lo no interior, não é a realidade que a gente percebeu, porque o programa não é de hoje, né? O programa está aí há muito tempo. O programa não foi extinto, ele continuou no governo anterior. O programa que tinha sido criado, que era o Médicos pelo Brasil, era um programa um pouco diferente porque ele dava uma carreira. Hoje tem 15 mil médicos que fizeram concurso para o programa Médicos pelo Brasil. Foram chamados em torno de 3 mil médicos. Aqui em Santa Catarina tem Médicos pelo Brasil, tem Mais Médicos, né? Agora foi chamado Mais Médicos aqui para Santa Catarina. A maior número de vagas, tinha vaga para Mais Médicos em Balneário Camboriú, em Joinville, em Florianópolis. Essas são vagas por Mais Médicos. Eu acredito que Balneário Camboriú tenha bastante médico interessado em trabalhar. Não precisa chamar assim Mais Médicos como uma solução de médico remoto, né? Como uma área de difícil provimento, né? Não é uma área de difícil provimento. E esses médicos que estão vindo para cá, doutor Eduardo, eles fizeram revalida? A maioria dos... o programa atual, ele prioriza os médicos com CRM. Né? Ou seja, os médicos que, mesmo sendo de fora, tenham revalida, ou médicos que fizeram faculdade aqui. Né? Só na falta de interesse de médicos que vai ser chamado médicos intercambistas, né? E tinha lá na versão anterior os cubanos, né? Ah, então o médico mais médico tem o CRM. A maioria dos mais médicos... Agora, o intercambista, que é o médico, entre aspas, o médico cubano, que era anteriormente. Mas isso aí não cria um problema? Cria um problema sério para nós fiscalizarmos, né? Eu, agora falando enquanto Conselho Regional de Medicina, quer dizer, eu tenho obrigação de cuidar da medicina que está sendo oferecida para a população catarinense. Como que eu cuido, como que eu fiscalizo, como que eu sei que está acontecendo bem? Quer dizer, esse médico não está registrado comigo. Se acontece alguma coisa de atendimento irregular ou de mau atendimento, quer dizer, esse é um bolsista do MEC. A população vai fazer uma denúncia CRM, mas ele não tem CRM, eu não tenho como puni-lo. Né? Eu não tenho nem como fiscalizá-lo, eu não sei nem onde ele está. A gente teve uma dificuldade tremenda. A gente baixou em 2020, no início do ano passado, uma resolução que, no mínimo, a gente tenta fiscalizar. Porque a gente colocou que os tutores e os supervisores tinham que se reportar a nós para dizer como que estava a atuação desses intercambistas. Né? E a gente teve um grau de resposta baixo, em torno de 20%, 25% de resposta, e a gente está indo atrás nos postos de saúde. E isso a gente tem percebido. A nossa médica fiscal fez uma bela revisão, uma apresentação, no encontro agora do FEMESC, que é o encontro das entidades médicas, e há uma rotatividade desses médicos, né? E a gente não tem como saber que tipo de medicina eles estão oferecendo lá. A gente fica com dificuldade de fiscalizar. E isso a gente acha perigoso para a população. Né? Muito perigoso. E fica por isso mesmo, o intercambista, de repente, de repente não é nem médico. Na verdade, não é mesmo. Né? Porque para ser médico no Brasil, tem que ter CRM. E para ter CRM, tem que ter... sido aprovado numa faculdade ou ter sido submetido à revalida. Essa é a regra atual. Então está vindo intercambista para cá também, para Santa Catarina? Tem intercambista desde sempre aqui em Santa Catarina. Desde que ficou do Mais Médicos do programa passado. Sempre tem. Tínhamos
Agora o número eu não vou saber direito, mas algumas dezenas de intercambistas em Santa Catarina. E chega alguma reclamação ao Conselho? Chega reclamação ao Conselho. E o Conselho não tem como reagir? É bem complicado, né? Chega reclamação de atendimento no Conselho e a gente não tem... A gente vai lá, fiscaliza o posto, vê o que está acontecendo, fala com o supervisor, fala com o diretor técnico, quando tem, né, o diretor técnico do município. E é uma situação preocupante da gente não conseguir acompanhar direito. De qualquer forma, é um programa que tem assim, o seu valor no sentido de tentar levar médico para os locais que não tem. Como que a gente acha que se resolveria isso? Dessa forma, contratando médico em regime de carreira. Aquele médico ele é contratado, ele vai estar lá, inclusive se o lugar é mais distante, ele recebe até mais por isso. Fazendo até uma comparação, doutor, se o senhor me permite, e me corrija se eu estiver errado, tipo um promotor. O promotor, de repente, é designado para ir para o município Chapecó, ir lá para o oeste, lá para o norte, então, e daí eles vão, em carreira, eles vão passando até virem para cá, chegarem em municípios maiores. Não escutasse de que falta promotor ou juiz nessas localidades? Não falta, também né? Está faltando. Não, mas está faltando juiz. Está faltando juiz? Agora eles estão tentando resolver também. Não teve um momento só, mas eles já mas assim, a ideia é que talvez a carreira não possa ser igual nos mesmos moldes, mas que se crie... Mas daí não falta. Que se crie carreira. E daí para a medicina poderia... E para a segurança também, né, doutor Eduardo? Para a segurança... Segurança do paciente. O senhor me falou do intercambista que, de repente, a gente não... Pois é. Não, sim, claro, né? Isso é toda a formação... aqui a gente está falando da qualificação. Então, a gente acha que o importante... O número de médicos no Brasil hoje, o número de médicos que está em formação e o número de médicos atual é um número que se ultrapassa... países de mesma comparável economicamente e é comparável com países da OCDE, ele é comparável, o Canadá, por exemplo, vamos comparar com um país que tem a saúde universalizada, tem o mesmo número de médicos. Né? Então, no passado, quando começou o Mais Médicos lá atrás, realmente tinha um número aquém de médicos, isso já é uma outra realidade. Né? O número de médicos que forma hoje, a preocupação tem que ser na qualificação desses médicos. Essa tem que ser a nossa preocupação. E não falta médico, está cheio de médico. Tem bastante médico. O problema daqui para frente... Quanto tem registrado no Conselho aqui em Santa Catarina? 20 e tantos mil? Nós estamos nos 32 mil, mas... 32 mil? Só que somos em 25 mil ativos. Em Florianópolis, nós somos 10 médicos para cada 1.000 habitantes. Pô, isso ultrapassa... 10 médicos para cada 1.000 habitantes. Isso não tem poucos locais do mundo, acho que deve ter 10 médicos para cada 1.000 habitantes. Santa Catarina tem em torno de 2,5, né? Então, que é um pouco acima da média nacional ou igual à média nacional. Qual é a média ideal, que se baseia como média ideal? Essa é a média dos países da OCDE, 2,6, nós já estamos agora. Santa Catarina, então, está na média ideal. Agora, Florianópolis extrapola. Tem médico em cada esquina. Eu pensei que era advogado que tinha em cada esquina, é médico mesmo. 1%. Olha... Agora, você veja, o número de médicos que se forma hoje, a taxa de natalidade médica é muito maior do que a da população. Então, a gente já agora, o momento atual, a gente tinha que estar discutindo o quê? Qualificar esses médicos, revisar a qualidade dessas escolas, né? E o próximo passo é entrarmos forte na discussão de diminuição do número de vagas de medicina. O senhor está na mesma guerra que a guerra nas faculdades de Direito aí. É a mesma situação. Agora, vocês não têm o exame que tem a OAB. Nós não temos o exame, o exame... como se fosse um exame da ordem, um exame que seria o revalida para o médico, né? Existe a discussão, o
assim, ó, o ideal talvez fosse a avaliação de competências ao longo da formação. Nos Estados Unidos tem isso, tem os steps do board, a avaliação de competências ao longo da formação. Doutor Eduardo, eu vou voltar a esse assunto, eu me empolguei aqui, o assunto é bem interessante e eu estourei o tempo aqui. Eu vou fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para o senhor explicar mais detalhadamente sobre a qualificação, que é interessante. E obrigado por nos acompanhar aqui em mais um Conexão, mas a gente volta daqui a pouquinho com o doutor Eduardo Porto Ribeiro, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina. É rapidinho. Esse é Conexão ND aqui na Record News e hoje eu estou recebendo o Dr. Eduardo Porto Ribeiro, presidente do Conselho Regional de Medicina. Doutor Eduardo, nós falamos agora há pouco de uma preocupação que o senhor demonstrou também e que é um foco do Conselho, que é a qualificação do profissional. Isso passa também por universidades, isso passa por uma série de outros fatores. Há hoje o mesmo problema na medicina que vem sendo colocado e manifestado na área do direito, do advogado, do profissional advogado? Bom, Paulo, assim, o que acontece é o seguinte, hoje houve uma explosão do número de vagas de medicina, né? Dobrou o número de faculdades de medicina nos últimos 10 ou 12 ou 13 anos. Hoje temos quase 400 faculdades de medicina no Brasil. Isso há uns 10 anos atrás era 200. Talvez lá atrás realmente precisasse um número maior de vagas, mas do jeito que foi feito, né, uma vaga de medicina hoje, ela tem um valor alto para os conglomerados educacionais, né? Cursar medicina custa muito dinheiro. Custa medicina hoje custa R$8.000, R$10.000, R$12.000 por mês. Um livro é uma fortuna. Eu tenho uma amiga minha, Tami Soligo, que era jornalista, resolveu fazer medicina, está praticamente se formando. Dá tempo ainda, não era pediatra? Não, mas tem que ser inteligente. Daí eu fiquei no jornalismo mesmo. Mas ela estuda muito. Então é uma faculdade que demora 6 anos, né? Então quando você pensa que são 6 anos de faculdade com quer dizer, mensalidades aí nesses valores, quer dizer, tem um interesse muito alto de abrir essas vagas, né? O interesse continua, quer dizer, deixa que depois o mercado regula, mas não é bem assim, né? A gente vai daqui, vai pegar a BR, vai se acidentar, alguém vai nos atender. Quem é que vai nos atender? Onde é que ele se formou? Né? Existem países do mundo que a pessoa só pode atender as pessoas depois que passa pela residência. Né? O Brasil não. O Brasil... Na residência já está atendendo. Não, antes, né? A pessoa se forma médico e pronto. Quer dizer, não tem necessidade de fazer residência para exercer a medicina. Que é a residência que se prepara para o exercício da medicina. A residência, ela te especializa, né? No Brasil, te especializa para a clínica médica, para a minha especialidade que é a urologia, para a cirurgia geral, para a ginecologia, mas a pessoa se forma médico no Brasil, ganha o CRM e pode sair atuando. Então, o regime de avaliação de competências no Brasil, ele tem que ser mais acentuado, porque a pessoa se forma médico e sai atuando, né? É preciso de infraestrutura, é preciso de corpo docente qualificado, né? O número de vagas tem que ser razoável para aquela cidade, para aquela estrutura hospitalar que tem, e isso não está sendo de forma, assim, em muitas situações não está sendo levado em conta. Né? A gente recebe reclamação, o Conselho recebe reclamação dos alunos, agora ainda recebemos reclamação dizendo, olha, eu fui passar pelo meu estágio, claro, dobrou o número de vagas, de um ano para o outro, dobrou o número de vagas na faculdade, agora vim passar no estágio,
essa aula prática que não tem mais aula prática. Me transferiram, porque não cabe todos os alunos naquele hospital é pequeno. Então, essa pessoa vai se formar médico e dali a pouco pode atender, vai fazer plantão, vai atuar nesses postos, né? Vai atuar no Mais Médicos, vai atuar no pronto atendimento do hospital, né? Da estrada, um acidentado. Então, essa qualificação das faculdades, essa é a nossa preocupação. O número de faculdades já é uma coisa assim completamente inconcebível. O que temos hoje de faculdade é impensável querer abrir mais, mas é o que está se propondo, porque ainda se consegue cobrar esse valor, ainda tem mercado para isso, né? Deixa que depois lá o mercado se regula. Isso vai ser muito perigoso para a população, gente. É completamente contrária a essa política. Isso está agora, realmente teve uma moratória no Temer, mas da moratória se conseguiu via judicial a abertura de novas 70 mil vagas. No Brasil hoje tem mais de 500 mil vagas, se continuar no ritmo que está, em 2030 seremos 80 mil vagas, não, desculpa, 500 mil médicos, seremos em 500 mil médicos, seremos em 800 mil. Temos um número de faculdades que perde só para a Índia, só que a Índia, olha a população da Índia, olha essa nossa população. Então, ela está superando. O número de médicos aqui é uma coisa absurda. Então, não falta médicos. Tem que qualificar bem os médicos, a formação desses médicos, né? E tem que dar condições. Quer dizer, médico desempregado já é uma realidade. Vai ser cada vez mais. A pessoa se forma, forma com uma dívida grande. A pessoa se forma com dívida, porque essas faculdades são caras. E vai se formar, infelizmente, e muitos vão ficar desempregados. Doutor Eduardo, eu não quero perder tempo, não quero deixar dele perguntar. O senhor foi presidente do Conselho, o senhor está deixando a presidência do Conselho. Durante o seu período, o que o senhor considerou mais marcante? Olha, o mandato é de 5 anos de Conselho, né? Nós fomos eleitos 5 anos e agora foi recém-eleita uma outra chapa, que é uma continuidade. O que eu fico muito feliz, porque é um pessoal muito qualificado. O Conselho, eu vejo, vai estar em excelentes mãos. 5 anos são 60 meses, a gente divide a diretoria em 3 períodos. Eu fui secretário-geral, primeiro vice-presidente e presidente. Né? Passamos aí um período complicado de pandemia na época do meu antecessor, que foi um período muito, muito difícil, né? Do ponto de vista de gestão da infraestrutura, de gestão interna do CRM, nós acho que podemos contribuir muito, né? O médico sentiu isso, né? Assim, ficou mais nítido para ele a nossa evolução tecnológica, como a gente assiste o médico, né? O serviço que a gente presta. Ficou muito notória o nosso sistema de receitas, que eles gostam, usam até hoje. Né? Agora, lançamos um portal do conhecimento, onde o médico pode acessar periódicos científicos e tem ferramentas de revisão de assuntos que ele pode até se inscrever e indicar o que lhe interessa. E ele recebe. A tecnologia foi marcante na gestão. A tecnologia foi marcante, a gente profissionalizou a gestão e a gente, então, com isso, conseguiu olhar para fora, porque sem a gestão profissional, a gente, enquanto diretoria, perdia muita parte da nossa energia, estava focada em resolver os problemas internos. Então, com a profissionalização da gestão, a gente conseguiu se envolver mais. Eu acho que isso se eu diria um período, assim, uma coisa marcante, foi da gente conseguir estar mais presente, mais envolvido nas coisas que estão acontecendo, mais, quer dizer... Sintonizado com as ruas. Né? A gente, era um mote nosso, né? De estarmos mais próximos, né? De onde estão os problemas. Então, com os diretores técnicos, fiscalizando os hospitais, cobrando dos gestores. Tem muita reclamação da população em relação a atendimento médico ou não?
nós estamos aí com 25 mil médicos, né? O número de médicos por ano aqui em Santa Catarina, aqui nós temos, nós recebemos, é um estado bom, né? A gente não pode se queixar. Então a gente forma em torno de 1.200 médicos por ano, mas a gente inscreve no conselho em torno de 2.000 por ano. Então a gente tem uma taxa de crescimento de 10% dos médicos catarinenses por ano, né? E é claro que o número de queixas, né, de denúncias aumenta, né? Tem mais médicos, mais instituições de saúde, acaba aumentando o número de denúncias. Tem muita punição? Nós fomos uma gestão que de certa forma, assim, a maioria das denúncias não tem procedência, a grande maioria realmente não tem procedência, mas quando precisou ter punição, nós fomos firmes na punição, né? Tivemos algumas cassações, algumas suspensões, né? A lei que prevê como que a gente, quer dizer, o CRM tem a parte da fiscalização, do registro e da corregedoria, onde a gente julga, né? A lei que rege o Conselho é a lei de 58, e lá prevê as punições possíveis, a gente não pode sair daquilo, são 5 letras. Não dá para modernizar isso? É lei, né? Teria que mudar a lei. Né? Hoje Mas não há interesse da categoria em mudar e a gente modernizar? Olha, tem algumas coisas que a gente acha que precisaria, mas é sempre um perigo, né? Uma caixa de Pandora quando tu mexe numa lei, hein, Paulo? O que vem por ali, né? A gente acha que... A gente tem um certo receio de mexer na lei que regulamenta a profissão, né? Essa lei de 58. Porque algumas discussões são muito perigosas do nosso ponto de vista que existem, tá? Quais, por exemplo? Olha, o Conselho Regional de Medicina é a autarquia federal que tem o poder outorgado do Executivo Federal para regular a profissão. Já se cogitou fazer conselhos do Executivo, tirar dos profissionais essa capacidade nossa de nos regularmos, né? A gente acha muito perigoso isso, nós que temos a competência técnica para isso. E assim das outras profissões também, né? Eu estou falando aqui em nome dos conselhos, né? Somos eleitos democraticamente, em voto direto, e então, reconhecidamente, pessoas, né, entre os pares reconhecidos por éticos, né? Então a gente acha que assim, se fosse entrar em todos os méritos da lei de 58 que poderia ser perigoso, acho que é fugir um pouco do assunto. Esse é o maior medo, assim, de tirar esse poder de regular a profissão dos conselhos, sabe? Então, e a grande meta hoje seria a qualificação, então? Qualificação continuada dos profissionais, avaliar nas faculdades, né? Hoje, algumas faculdades, infelizmente, é uma condição cronológico-financeira a obtenção do diploma. São 6 anos e tem que pagar tanto por mês, né? Isso está errado, isso tem que mudar. Você tem que ter um número mínimo de leitos por aluno, professores qualificados, o hospital tem que ter no mínimo tantos leitos, no PSF tem que ter, as equipes de saúde da família tem que ter no máximo tantos alunos, quer dizer, tem que ter residência nesses hospitais, né, para o aluno ter essa vivência, né? Doutor Eduardo, a gente está infelizmente terminando, mas antes de terminar eu queria mais uma resposta bem rápida do senhor, naturalmente, e o senhor não vai gostar da rápida, o senhor vai querer explicar, mas por que está tão caro hoje ir ao médico? E por que médico, quando atende a gente, primeiro ele passa por uma infinidade de exames para depois atender, e as pessoas estão indo atrás do Dr. Google? Ô Paulo, eu diria o seguinte,
a parte mais importante da consulta é o exame, é a anamnese e exame físico. Isso continua sendo, né? E o médico, ele tem que te atender, tem que te receber, tem que conversar contigo, tem que te escutar, tem que ter empatia, né? E se precisar pedir um exame, ele vai pedir. Isso que vai se perdendo um pouco, né? Não é para se perder, a gente não quer que perca, não quer que se perca, tá? Vai te indicar, vai te explicar o melhor tratamento, essa relação médico-paciente. A nossa experiência do conselho, as denúncias que chegam é que se perdeu isso. A maioria das vezes se perdeu isso. O médico de família, aquele que conhece o pai, a mãe, o filho, o avô. Quando você estabelece uma boa relação médico-paciente, que você explica para o paciente tudo como devia, né? Agora, isso depende de uma qualificação, a pessoa que é médico. Quer dizer, alguns amigos meus de escola se formaram e já foram trabalhar, né? Eu demorei 10 anos para começar a trabalhar. Esse foi o tempo da minha formação e eu não paro de me especializar. Então, também a pessoa, quer dizer, você consultar, acho que caro é consultar particular com o médico, né? Talvez realmente seja um profissional que demande mesmo. Eu acho que é justo até. Não estou reclamando. Eu só estou fazendo essa colocação porque o que eu percebo é que a gente perdeu aquela... Eu sou daquele médico que ia na casa da gente, que conversava com a gente, que conhecia o pai, conhecia a mãe. Hoje o médico ele é mais distanciado, ele não tem uma relação mais direta com o paciente. Mas eu tenho um dado nosso, fizemos um levantamento, quisemos ouvir os médicos, né? Junto com o Sebrae fizemos um levantamento, um apontamento e tivemos um retorno excelente, mais de 1000 médicos nos retornaram. E o médico, ele é um estafado, ele trabalha em vários empregos, ele está ganhando menos do que antes, está trabalhando mais do que antes. Tem vários médicos trabalhando mais de 80 horas por semana. Né? Médicos que não dormem. E tem muitos médicos, isso que eu não estou conseguindo entender. E a gente explodiu de novo, doutor. Olha, eu acho que eu vou ter que lhe chamar de novo. Mas esse assunto é interessante a gente tratar. A gente tratar sobre o médico com mais identidades. Tem bastante médico, ele hoje está estafado, ele tem que fazer vários... Tem que trabalhar cada vez mais. E acaba se distanciando do paciente. Essa é uma explicação. Mas não é, o correto é essa relação médico-paciente, ela é fundamental, né? É como deve ser a medicina e deve continuar sendo. Doutor Eduardo, desculpe, mas a gente explodiu o primeiro bloco, o segundo, a Carol, a minha produtora, vai me matar, mas foi ótimo o senhor ter vindo, muito obrigado. E obrigado você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão ND. Terça-feira que vem eu estou de volta. Um beijo e até lá.